Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. Bom dia, e eu sou a Gisele. No Giro Jurídico de hoje, o STF vai definir regras para o fornecimento de produtos derivados de cannabis pelo poder público. A Avan é condenada por usar a voz de Paulo Vieira em publicidade e a Justiça de Pernambuco reconhece um plano de saúde como falso coletivo. Também vamos falar de um novo repetitivo do STJ sobre a expedição de precatório e RPV antes do trânsito em julgado. Já no destaque Lolerer, a polícia aponta tentativa de apagar imagens após a morte de uma jovem no salto de rope jump em Limeira. E na análise disponível no portal Lolerer, o novo papel das comissões de finanças e orçamento na fiscalização das emendas parlamentares municipais. Clima de velório aqui no podcast, né, Gi? Ontem a gente ainda não sabia a decepção que viria mais tarde, mas vamos que vamos. Temos mais uma semana pela frente, vamos focar nas notícias e esquecer de futebol um pouquinho, não é? Nossa, Vitor, nem fala. Se eu soubesse do resultado ontem, acho que não ia ter nem bom dia no episódio. Pois é, então bora pro episódio. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E ó, Vitor, quero começar com uma pergunta. Você já reparou que no crime a manchete quase nunca conta a história inteira? A notícia choca, repercute, viraliza, mas as perguntas que realmente importam vêm depois. Qual crime foi cometido? Em qual artigo ele se enquadra? Quais teses estão por trás e o que de fato pode levar a uma condenação ou absolvição? E é exatamente isso que a Criminal Letter, a newsletter de direito penal da Lolerer, entrega toda quarta-feira às 11 horas. Casos criminais reais analisados juridicamente, com foco no enquadramento legal, na prática penal e pensando especialmente nos concurseiros, em como esses temas costumam aparecer nas provas. Aqui a ideia é ir além da manchete e entender o direito penal como ele realmente funciona. Se você quer ler o crime com um olhar jurídico, a Criminal Letter é para você. Faça sua inscrição gratuitamente no link da descrição do episódio. E vamos com o nosso giro jurídico. O STF reconheceu a repercussão geral de recursos sobre o fornecimento pelo poder público de produtos derivados de cannabis sem registro sanitário, mas com autorização sanitária ou de importação. No tema 1466, a Corte vai definir qual regime jurídico se aplica a esses casos, os requisitos para concessão judicial e a competência para processar e julgar as demandas. Os recursos questionam decisões de tribunais de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e da Justiça Federal da 4ª Região. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, destacou que a matéria envolve o direito à saúde, a evolução das regras da Anvisa e a diversidade de produtos disponíveis, como canabidiol, extrato de cannabis e tetrahidrocannabinol. O mérito ainda não tem data para julgamento, mas a tese fixada deverá orientar casos semelhantes em todo o país. A Avan foi condenada pela 6ª Vara Civil do Fórum Central de São Paulo a indenizar o humorista Paulo Vieira em R$15 mil por usar sem autorização um áudio com a sua voz em um vídeo promocional no YouTube. O trecho havia sido extraído do programa Avisa Lá Que Eu Vou e foi utilizado para divulgar produto, preço e link de compra. A juíza Renata Barros Souto Maior Baião também confirmou a retirada do conteúdo da plataforma. A decisão rejeitou a alegação de que a autorização para a exibição do programa pela emissora permitiria o uso comercial do áudio por terceiros. Para a magistrada, voz e imagem são direitos da personalidade e seu uso em publicidade sem consentimento configura ato ilícito e gera dano moral, independentemente de prova concreta de prejuízo. A 7ª Vara Civil de Jaboatão dos Guararapes reconheceu que um plano de saúde coletivo por adesão da Hapvida funciona como falso coletivo e determinou sua equiparação definitiva à modalidade individual ou familiar. A consumidora, servidora pública municipal, não tinha vínculo profissional ou associativo com a entidade que intermediou o contrato, e sua mensalidade subiu de R$ 431,65 em 2019 para R$ 1.746,27 em 2025. A sentença declarou nulas as cláusulas de reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, ordenou a aplicação retroativa dos índices da ANS para
para planos individuais e a restituição simples dos valores cobrados a mais, respeitada a prescrição de 3 anos. A Justiça também determinou o restabelecimento imediato da cobertura, suspensa após cerca de 2 semanas de atraso. Ainda cabe recurso. A primeira sessão do STJ afetou, sob o rito de repetitivos, recursos que vão definir se precatório ou requisição de pequeno valor podem ser expedidos com restrição ao saque, antes do trânsito em julgado do cumprimento de sentença. O tema foi cadastrado como tema 1444, sob relatoria do ministro Teodoro Silva Santos. O colegiado também suspendeu os processos semelhantes em tramitação na segunda instância ou no STJ, desde que haja recurso especial ou agravo em recurso especial. Um dos casos envolve execução coletiva em favor da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal. A União sustenta que a expedição só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo o ente público, situações semelhantes envolvem valores estimados em cerca de 3,5 bilhões de reais. E no destaque Lolerer de hoje, a Polícia Civil investiga a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, durante um salto de rope jump na Ponte do Esqueleto em Limeira, no interior de São Paulo. O inquérito aponta que uma das responsáveis pelo grupo Entre Cordas teria orientado funcionários a apagar imagens de acidentes ocorridos no local, incluindo o vídeo gravado no momento da queda da jovem. O rope jump é uma modalidade realizada com cordas estáticas, sem elasticidade, em que a pessoa faz um movimento de balanço após a queda. No caso de Maria Eduarda, a investigação concluiu que ela foi lançada da ponte sem estar presa à corda de segurança. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu em 13 de junho em decorrência dos ferimentos. Segundo o depoimento de um funcionário, Eveline dos Santos, apontada pela investigação como organizadora da equipe e identificada nas redes sociais como CEO do Entre Cordas, teria determinado que ele recolhesse a câmera GoPro usada pela jovem e apagasse o vídeo. 3 testemunhas também afirmaram ter visto alguém retirar o equipamento logo após a queda. Integrantes da equipe, porém, disseram não saber onde estava a câmera nem se Maria Eduarda a utilizava no momento do salto. Já o funcionário Luiz Gustavo afirmou à polícia que recebeu uma ordem direta para buscar o aparelho e apagar as imagens. A investigação também identificou um acidente anterior, ocorrido cerca de 3 meses antes, envolvendo um menino de 9 anos no mesmo local. De acordo com o inquérito, houve uma falha no sistema de freio da corda e a criança caiu no chão após o salto. Uma ex-funcionária relatou que Eveline teria pedido que as imagens desse episódio também fossem apagadas, porque não se sabia qual seria a reação do pai do menino que trabalhava na equipe. Mesmo após o acidente, a atividade continuou na Ponte do Esqueleto. O relatório policial aponta que os saltos eram realizados com desorganização operacional, ausência de isolamento adequado da área e número elevado de atividades em intervalo reduzido, fatores que poderiam aumentar o risco de falhas humanas. Com o encerramento do inquérito, a Polícia Civil indiciou Eveline dos Santos, Vitor de Freitas, Maicon Sintra e Luiz Felipe Egoroff por homicídio com dolo eventual, hipótese em que se atribui aos investigados a assunção do risco de matar. Eveline também foi indiciada por fraude processual, diante das suspeitas de tentativa de eliminação de provas. Maicon Sintra e Luiz Felipe Egoroff reconheceram em depoimento que eram responsáveis por verificar se a corda estava presa ao corpo de Maria Eduarda, mas disseram não saber explicar por que essa checagem não ocorreu. 2 pessoas que haviam sido presas inicialmente tiveram as prisões revogadas. A defesa de Eveline informou que discorda do indiciamento e apresentará suas teses no momento oportuno. A defesa de Vitor de Freitas contesta a classificação do caso como homicídio com dolo eventual. Já os advogados de Maicon Sintra e Luiz Felipe Egoroff sustentam que se trata de crime culposo, sem a intenção ou assunção do risco de matar. E vamos agora com a nossa análise, que está disponível lá no portal Loléria. A de hoje é assinada por Vinícius Henrique Bezerra Soller. As emendas parlamentares municipais ganharam espaço na definição das prioridades orçamentárias locais. Com a consolidação das emendas impositivas e o maior protagonismo do legislativo na destinação de recursos, o debate deixou de se limitar à aprovação das emendas e passou a alcançar também a execução e os mecanismos de controle. Nesse cenário, a Comissão
Comissão de Finanças e Orçamento assume uma função mais relevante, tradicionalmente ligada à análise do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e de proposições com impacto financeiro. A comissão passa a atuar em um contexto no qual o orçamento não é apenas autorização de despesas, mas também instrumento de planejamento, execução e controle de políticas públicas. Os desdobramentos da DPF número 854 reforçaram essa mudança. Embora a discussão tenha surgido no campo das emendas parlamentares federais, o entendimento do STF deu destaque à transparência, à publicidade, à rastreabilidade e à prestação de contas na aplicação de recursos públicos. A legalidade formal da despesa continua sendo dispensável, mas não encerra o controle. As instituições também precisam demonstrar como os recursos foram destinados, quais critérios orientaram as decisões e quais resultados foram produzidos. Assim, o acompanhamento das emendas não termina em sua aprovação, alcança todo o ciclo de execução da política pública. Para o autor, essa nova realidade não exige a criação de competências inéditas para as comissões de finanças e orçamento. A Constituição, as leis orgânicas municipais e os regimentos internos das câmaras já atribuem ao Legislativo funções de fiscalização, acompanhamento e controle da execução orçamentária. O desafio está em estruturar essas atribuições. A lei orgânica oferece o fundamento institucional, enquanto o regimento interno estabelece o procedimento. Por meio desses instrumentos, podem ser definidos fluxos de análise, critérios de admissibilidade, relatórios, padronização documental e mecanismos de rastreabilidade. A comissão, portanto, pode contribuir para a organização das informações, a exigência de justificativas técnicas e o acompanhamento da trajetória dos recursos públicos. Essa atuação fortalece a transparência, a segurança jurídica e a prestação de contas, além de ajudar a formar uma cultura de integridade dentro das instituições. Isso não significa invasão das competências do Executivo. A comissão não executa políticas públicas nem substitui a administração. Sua função é acompanhar, fiscalizar, produzir informações e fortalecer os mecanismos de controle. A discussão sobre as emendas parlamentares municipais entra assim em uma nova fase. Além da legalidade da destinação dos recursos, importa a capacidade das instituições de documentar, acompanhar e demonstrar os resultados da execução orçamentária. O recurso das comissões de finanças e orçamento está menos na ampliação de suas competências e mais no uso de instrumentos de governança para exercer as atribuições de fiscalização e controle que já lhes foram confiadas. E essa é uma das análises publicadas no portal da Law Letter. Se você é advogado ou bacharel em direito e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie o seu texto pelo link que está na descrição. Muito bem, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Mas antes de encerrarmos, vamos trazer quem foi o ganhador ou ganhadora do sorteio da Editora Foco. Pessoal, obrigada a todo mundo que participou pelo sorteio realizado pela Editora Foco da doutrina do curso de Direito Constitucional, a 9ª edição de 2026. A vencedora foi a Sheila Patrícia. Parabéns, Sheila. Deixa seu arroba aqui nos comentários que eu vou te mandar mensagem pra gente fazer esse envio, tá bom? E pra quem ainda não foi sorteado, não se preocupe, semana que vem tem mais. E não esquece que a gente tem cupom de desconto no site todo da Editora Foco. O cupom é Law Letter. E eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. Eu gostei do comentário do Reinaldo, assim, que resume bem o que a gente está passando no momento. Ele comentou o seguinte: iniciando a semana com boas intenções jurídicas, já que não temos mais a seleção brasileira. Pois é, Reinaldo, vamos focar então nas notícias e deixar de lado um pouco o futebol. E eu queria agradecer a todo mundo que deixou um comentário aqui embaixo. A Dali Viegas, o William, a Lari Boys, o Andrei, a Sheila, que foi a ganhadora, a Bela, Giovana, Ana Beatriz, Diogo, Josemar, Marcelo, Amanda, Reinaldo, Julie, Gabriel, Tatiane e Maria Eduarda. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. De segunda a sexta-feira chegam mais notícias jurídicas lá no seu e-mail. Notícias essas que não são abordadas aqui no programa do podcast, para você se manter ainda mais informado. Aproveita para seguir o programa no seu agregador de podcast favorito, avaliar com 5 estrelinhas e compartilhar o episódio lá nos seus stories. Por hoje é isso, ótima terça-feira para vocês e até amanhã.